Olá! Quem estuda francês ou até mesmo quem só tem curiosidade já deve ter se deparado com aquelas palavras cheias de acentos e pensado, mas para que serve tudo isso? Parece confuso, né? Mas a verdade é que existe uma lógica bem clara por trás de cada um deles. E é isso que a gente vai desvendar hoje de um jeito bem simples para que a pronúncia e o significado das palavras nunca mais sejam um mistério. O nosso roteiro de hoje é bem direto ao ponto. Primeiro, vamos entender a função geral dos acentos. Depois, a gente mergulha nos três principais, o agudo, o grave e o circunflexo. E para fechar com chave de ouro, vamos dar uma olhada em duas outras marquinhas que também fazem toda a diferença. Vamos lá? Então, a grande questão é essa. O que são essas marquinhas e por que elas realmente importam? Bom, a resposta é que elas não são só um enfeite, de jeito nenhum. Elas são, na verdade, ferramentas essenciais que guiam tanto a pronúncia certinha quanto o sentido exato das palavras. Ok, então vamos começar pelo básico do básico. Para que, afinal, servem os acentos? De forma bem resumida, eles têm duas missões principais que impactam diretamente o som e o sentido do que está sendo dito. Basicamente, são três papéis fundamentais. O primeiro, que é o mais óbvio, é que eles modificam o som de uma vogal. O segundo, eles ajudam a diferenciar palavras que têm a mesma escrita, mas significados completamente diferentes. E o terceiro, que é uma curiosidade histórica bem legal, é que às vezes um acento mostra que ali, no passado, existiu uma letra que sumiu com o tempo. Vamos começar com o mais comum de todos, o acento agudo, que em francês se chama l'accent aigu. E aqui já vai uma regra de ouro, a mais importante dele. Este acento aparece somente sobre a letra E, só isso. Simples, né? E que som ele faz? Bom, o acento agudo transforma a letra E num som bem fechado, um E. Para nós que falamos português, é o mesmo som que a gente faz na palavra você. Vamos escutar como fica na prática. Agora é hora de praticar. O importante é ouvir com muita atenção a pronúncia, tá? A primeira palavra é école. De novo, école. A segunda, essa a gente já conhece bem, café. Mais uma vez, café. E a terceira é été. Repetindo, ET. Deu para perceber? Em todas elas, a gente ouve esse som bem claro e fechado de E. Agora vamos para o próximo da lista, o acento grave, ou l'accent grave. Ao contrário do agudo, esse aqui pode aparecer em três vogais, E, A e U. E a função dele vai depender da letra em que ele está. A função dele, então, é dupla. Quando ele está na letra E, ele faz o contrário do acento agudo. Ele abre o som, criando um E, bem parecido com o nosso E de pé. Agora, quando ele aparece no A e no U, o som da palavra não muda, mas o acento está lá para diferenciar o significado. Vamos ouvir os exemplos para ficar mais claro. Para o som aberto do E, a gente tem mer. Ouvindo de novo, mer. Dá para comparar com école? É bem diferente. Outro exemplo é très. De novo, très. E naqueles casos de diferenciação, temos a, que é uma preposição, e o, que significa onde. E olha só que incrível este exemplo do poder de diferenciação do acento. A pronúncia de ou e ou é idêntica, exatamente a mesma. Mas o significado, só por causa daquele acentinho grave, muda da água para o vinho. Ou sem acento é a nossa conjunção ou. Já o com acento significa onde. É uma marquinha pequena com um impacto gigante no sentido da frase. Chegamos agora no acento circunflexo, o l'accent circonflexe. Muita gente chama ele de chapeuzinho, né? E ele é o mais versátil de todos, porque pode aparecer em cima de todas as vogais. E aqui tem uma das histórias mais interessantes da língua francesa. Na maioria das vezes, esse chapeuzinho é como se fosse um fantasma. Ele indica que lá no francês antigo existia uma letra S logo depois da vogal. Com o tempo, o S sumiu da escrita, mas o acento ficou lá, como uma pista histórica. Além disso, ele também pode dar uma leve alongada no som da vogal. É só olhar os exemplos que tudo faz sentido. A palavra hospital. Lembra hospital, não é? Pois é, a origem é a mesma. O S que a gente tem no português sumiu no francês, mas o acento ficou no lugar. A mesma coisa acontece com forêt, que vem de forest, que é floresta em inglês. Já na palavra pâté, o acento indica um som um pouquinho mais longo, pâté. E para a gente fechar, vamos falar de duas outras marcas. Tecnicamente, elas não são acentos, mas agem de um jeito bem parecido porque também alteram a pronúncia. São a cedilha e o trema. A cedilha, ou la cedille, é uma velha conhecida nossa aqui no português. E a regra é a mesmíssima.
Ela tá ali para suavizar o som do C, transformando num som de S antes das vogais A, O e U. O exemplo perfeito é a própria palavra français. Se não tivesse a cedilha, o som seria duro, algo como franquet, mas com ela temos o som suave e correto, français. E por último, o trema, le trema. Dá para pensar nele como um divisor de sons. A única função dele é avisar que duas vogais que estão lado a lado devem ser pronunciadas em sílabas separadas. Ele quebra o que seria um ditongo. No exemplo knife, em vez de falar knife tudo junto, o trema nos força a separar, na-if. Então, o que a gente tira de tudo isso? A principal lição é que os acentos em francês não estão ali por acaso. Eles formam um sistema bem lógico, são como um mapa para a pronúncia correta, uma ferramenta para a gente não confundir as palavras e até mesmo uma janelinha para a história da língua. Cada marca tem seu propósito, bem claro e definido. E isso tudo nos leva a uma reflexão. Depois de entender a lógica por trás de cada acento, será que o sistema de escrita do francês não é, no fim das contas, muito mais organizado do que a gente imagina? Talvez aquela fama de ser uma língua complicada seja apenas uma fama? Fica aí o pensamento.